que toda Constituição representa um sistema de valores e se resume em princípios. Esses princípios são hierarquizados dentro da Constituição. Embora todas as regras da Constituição sejam normas constitucionais, dentro dela há que distinguir os princípios, que uns são mais importantes do que outros. Essa ponderação inicial é feita para assinalar que o tema medidas provisórias e os direitos do contribuinte não pode ser examinado sem atenção a essa premissa. Sobretudo, importa considerá-la que a Constituição de 1988 não é rigorosamente semelhante no seu conjunto às constituições anteriores. Nela não há só que considerar princípios constitucionais da União. No pórtico dessa Constituição foram inscritas normas que traduzem princípios fundamentais, assim declaradamente chamados. E já no artigo 1º a Constituição declara que a federação se constitui em Estado democrático de direito. E desdobrando o que chama os fundamentos da República Federativa, entre outros, inclui o da preservação dos valores sociais, do trabalho e da livre iniciativa. Logo, a Constituição, no princípio de suas regras, estabeleceu fundamentos que se desdobram com relação a todos os outros preceitos da Constituição. Valem como parâmetros ou pressupostos para a interpretação de todo o contexto. Além disso, a Constituição estabeleceu em diferentes pontos normas que valem como princípios específicos para as matérias delineadas. Assim o fez com relação à matéria tributária. Quando, portanto, a Constituição declarou que a Federação se constitui num Estado democrático de direito, a Constituição deixou implicitamente entendido que neste regime não há nem poder irrestrito, nem liberdade absoluta. Todo poder do Estado ou do indivíduo é um poder delimitado pelo conjunto dos princípios que caracterizam o Estado democrático de direito. Mas não satisfeito com esta determinação genérica, o Constituinte, ao dispor sobre a matéria tributária, estabeleceu princípios que são determinantes, limitativos da competência dos diferentes órgãos do poder no Estado. E a Constituição declarou, no artigo 150, a prevalência do chamado princípio da legalidade, ao tempo em que estabeleceu a vedação da cobrança de tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou.
Cabendo ver ainda que o Constituinte, de modo genérico, ordenou que cabe à lei complementar, é o que está no artigo 146, dispor sobre a matéria tributária no conjunto de seus aspectos, inclusive com relação ao poder de tributar. Fixados esses pressupostos, pergunta-se: pode o presidente da República usar a medida provisória para regular matéria tributária? São poucos, por enquanto, os estudiosos da matéria. Nós não podemos igualar o que a Constituição diferenciou. Se a Constituição estabeleceu a existência de medida provisória, apenas com força de lei, se a Constituição deu a outras normas a qualificação própria de lei, a terceira se chamou de leis complementares, ao intérprete não é dado igualá-las se há pressupostos que necessariamente as distinguem. Se admite que a medida provisória aprovada pelo Congresso se torna lei no sentido mais amplo e pode acarretar a existência de lei complementar, pergunta-se logo, mas não há nenhuma exigência na Constituição que declare que a medida provisória tem que ser apreciada e aprovada por quórum qualificado. E se o Congresso aprovar por maioria simples, pode dar-se a esta lei resultante da medida provisória a caracterização de lei complementar? Se tal for permitido, a enunciação diferenciada que o Constituinte estabeleceu desaparece pela interpretação abusiva do aplicador da Constituição. Mas se a Constituição encerra um conjunto hierarquizado de princípios e valores, não é dado ao intérprete igualar o que nela está diferenciado. Não pode fazê-lo, sobretudo, porque a medida provisória tem como pressuposto o dado da relevância ou da urgência. E isto pode não caracterizar a lei comum ou a lei complementar. Mas não é só. Ainda que se desse para argumentar a expansão, a amplitude propugnada por muitos a medida provisória, ela não poderia ter, em princípio, na matéria tributária, eficácia imediata. Já que a Constituição estabelece como vedação que a lei em matéria tributária, salvo as exceções nela previstas, não pode entrar em vigor no mesmo exercício financeiro. Mas se não pode entrar em vigor no mesmo exercício financeiro, não é dado considerá-la lei comum de natureza tributária, nem lei complementar de ordem tributária, porque se tal se fizer, ela já perde aquele característico de urgência, já que não pode entrar imediatamente em exercício. Não há, pois, como admitir-se a extração de consequências tão amplas na análise da lei que resulta da medida provisória. O que se há de admitir é que o Constituinte quis distinguir, quis diferenciar, e o intérprete não pode igualar.
dir-se-á. Mas a matéria de relevância ou urgência é de competência discricionária do presidente da República. E não cabe ao Poder Judiciário apreciá-la para declarar a inconstitucionalidade de lei dessa natureza. Data vênia dos que assim entendem, parece-me que a conclusão não é exata. Pode ser discricionária a matéria quanto à relevância ou à urgência, porém não é de caráter arbitrário. Cabe, portanto, à Justiça verificar, nem haverá estranheza em fazê-lo. Na análise de todos os princípios constitucionais, cabe sempre investigar, através de todo o sistema, o que pode e o que não pode ser feito pelos órgãos do Poder Executivo. Quando se votou a Constituição de 1934, nela se inscreveu uma disposição transitória, segundo a qual ficavam aprovados os atos do governo provisório e seus delegados nos estados, sem que esta aprovação, que parecia um bill de indeniidade, pudesse ser revista pelo Poder Judiciário. Não obstante a amplitude e a rigidez dessas normas, o Supremo Tribunal Federal começou a verificar abusos, excessos, enormidades que foram praticadas durante o período discricionário. E as exceções se admitiram. Estão aprovados os atos do governo provisório, disse o Supremo, se não foram contrários aos objetivos da Revolução. Estão aprovados os atos do governo provisório que possam ser considerados compatíveis com a noção de direito. São aprovados os atos do governo provisório que não traduziram uma violência incompatível com a ordem jurídica. E tudo isso por quê? Porque não se pode admitir que o legislador constituinte haja tido como objetivo aprovar o absurdo, a enormidade, a violência. Professor José Marinho, Vossa Excelência continuará com seus 5 minutos. Muito obrigado, presidente. Mas não é só. Bem mais próximo de nós, na vigência da Carta Autoritária de 67, em que o decreto-lei foi abusivamente usado, e a medida provisória não é senão um sucedâneo do decreto-lei, apesar da característica da medida e apesar de ser de competência discricionária do presidente dizer o que era ou não era da segurança nacional, o que era do interesse capaz de gerar o decreto-lei, houve um momento em que o Supremo Tribunal lhe impôs o freio necessário. No dia em que o presidente da República invocou segurança nacional para regular a mora nas locações, o Supremo Tribunal se ergueu com a maior autoridade e oportunidade para declarar que segurança nacional não era qualquer matéria de rotina cabível em assunto restrito de direito privado, como a mora nas locações, e declarou a incompatibilidade do decreto-lei nessa parte baixado pelo presidente da República. Há, portanto, que ver que cumpre analisar cada preceito da Constituição no conjunto em que ela se sistematiza, porque somente assim será possível ajustar o objetivo social, político, econômico da Constituição com os direitos dos cidadãos, inclusive com os direitos dos contribuintes. Entendo, por isso, com o maior respeito a quantos tenham ponto de vista contrário, que
tendo em conta o sistema da Constituição. Ao presidente da República não é dado regular matéria tributária mediante medida provisória. Mas a medida provisória, por mais ampla que possa ser entendida, há que ter os limites naturais de compreensão à vista dos princípios maiores que estão estabelecidos na Constituição, quer os princípios fundamentais do capítulo 1º, quer os princípios específicos que contêm o poder de legislar, como na parte relativa a tributos. Se não se fizer essa discriminação, o intérprete não estará atendendo às boas lições da hermenêutica, segundo as quais, dentro do regime declaradamente chamado de Estado Democrático de Direito, não há poder absoluto. Todo poder está limitado pelo conjunto dos princípios. Do contrário, haveria uma incompatibilidade fundamental entre o que a Constituição declara e o que os intérpretes pretendam que ela deva ser. Mas por maior que seja o espaço de compreensão dado aos intérpretes, não têm eles o poder de legislar, se não em conformidade, pelo menos, com o espírito da Constituição. Esta é a lição que nos advém dos americanos do Norte, que em boa parte modificaram o alcance dos princípios da Constituição americana, fazendo-o sempre, porém, à luz dos princípios essenciais nela inscritos. Construíram sem desvirtuar, porque ao intérprete não é dado substituir-se ao poder constituinte, que emanando do povo só pode ser exercitado nos limites em que o povo o inspirou aos representantes eleitos. Muito obrigado. Dou a palavra ao eminente ministro Moreira Alves, que nos deu a honra de ser o presidente deste Congresso. Excelentíssimo senhor presidente desta sessão, autoridades presentes, meus senhores e minhas senhoras, confesso que, quando vim a esta sessão, estava preocupado por não ter o que dizer depois de duas mini-conferências de 15 minutos, tendo em vista a circunstância de que o tema, aparentemente, era um tema bastante restrito, o que dizia respeito às medidas provisórias e os direitos dos contribuintes. E o problema se resumiria em saber se era possível ou não medida provisória para disciplinar direitos de contribuintes. Mas verifico que, graças aos dois eminentes mini-conferencistas que me antecederam, a mim e outro mini-conferencista, o problema se alargou e me dá a oportunidade de fazer certas colocações que são absolutamente indispensáveis. E colocações essas que partem da premissa rigorosamente, estritamente imprescindível, que é saber exatamente o que é medida provisória e qual a sua natureza jurídica. Para que existe medida provisória? A Constituição brasileira apresenta, a meu ver, graves defeitos. O primeiro deles é uma Constituição brutalmente analítica, como que desconfiando do próprio poder do próprio Parlamento Nacional. Sabe, os senhores, que quando se começa a disciplinar demais é porque se desconfia que as maiorias, que não maiorias absolutas ou maiorias de 2/3, possam legislar bem. Então se começa cerceando.
O segundo defeito é o de que é uma Constituição que não é muito sistemática. Se a gente pega um capítulo, por exemplo, concernente ao processo legislativo, vem uma ordem de medidas de natureza legislativa e depois, quando os senhores vão examinar esse capítulo, verificam que naquela ordem se trata, por exemplo, de lei complementar, antes das leis delegadas, das medidas provisórias, e depois os senhores vão procurar a disciplina das leis complementares e só encontram no último dispositivo deste capítulo. Fora o problema das remissões, em que uma das dificuldades justamente é essa, é nós conseguirmos construir uma sistemática, porque é tanta remissão. Basta que os senhores, neste problema, se lembrem do seguinte: na própria, com relação às medidas provisórias, depois de se, num artigo, se dizer o que elas são, lá adiante, quando se trata de problema de orçamento, no artigo 167, parágrafo 2º, então se declara que aqui o artigo 167, parágrafo 2º, diz que a abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender as despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no artigo 62. Não é observado, quer dizer, só pode haver essa abertura de crédito mediante medida provisória. Pois bem, o segundo problema, portanto, a meu ver, a segunda deficiência, a segunda falha é essa. Não é muito sistemática essa Constituição. Ela quis transformar o Supremo Tribunal Federal numa Corte Constitucional e não sabia exatamente o que era a Corte Constitucional, porque criou uma estrutura na cúpula do Judiciário que vai trazer seríssimos problemas a essa nação, tendo em vista que nós aqui não podemos, com o sistema de controle constitucional que temos difuso e concentrado, não podemos fazer distinção entre Corte Constitucional e Cortes de Cassação ou cortes semelhantes à Corte de Cassação na Europa, porque o nosso sistema não se compadece com isso graças ao controle difuso, que não existe na Europa. Na Europa não se controla a constitucionalidade, senão de lei em face da Constituição presente, jamais em face de Constituições passadas. O que aqui no Brasil é comuníssimo no controle difuso. E, com relação às medidas provisórias, o problema também se verifica sob esse aspecto. São medidas essas adaptáveis ao parlamentarismo. A nossa Constituição, que começou parlamentarista, acabou presidencialista. E mais, que quis acabar com o decreto-lei, adotou as medidas provisórias, que nada mais são na Itália do que decretos-leis. Porque basta estudar o direito italiano para se verificar que os autores italianos admitem espécies de medidas provisórias, das quais a principal e praticamente hoje quase exclusiva são os decretos-leis. De modo que, na realidade, as medidas provisórias nada mais são do que decretos-leis. Apenas decretos-leis cuja eficácia é diferente da eficácia dos decretos-leis das Constituições de 67 e 69, para aqueles que consideram que essa emenda constitucional que reformulou, pelo menos numericamente, toda a Constituição de 67, é também uma Constituição. Então, vamos examinar esses decretos-leis chamados de medidas provisórias justamente para ver a natureza jurídica e enfrentar, então, certos problemas que foram aflorados aqui. Possivelmente, talvez nem dê tempo para enfrentá-los, porque o nosso democrático presidente não nos quer dar nem sequer os 5 minutos de prorrogação do regimento. Eles sabem que eu sempre digo que o Machado de Assis tinha muita razão quando dizia que não há nada de mais parecido com um conservador do que um liberal no poder. Pois bem, meus senhores. Meus senhores, o que é certo é isso, é que lei geralmente é para ser feita por parlamento. Mas sucede que a complexidade da organização social levou, a partir da segunda década desse século, a se ter que permitir que o Poder Executivo também pudesse, de certa forma, legislar. E isso por duas vias. Ou pela via da delegação legislativa, que é admitida na nossa Constituição, ou pela via do direito de legislar com o controle final do Congresso, que são justamente os decretos-leis ou essas medidas provisórias que geralmente na Itália se adotam sob forma de decretos-leis. Ora, essa necessidade se deu por quê? Porque os parlamentos, apesar de legislarem brutalmente, ainda são relativamente lentos no legislar. E vejam, senhores, o eminente professor
Josafá Marinho, há pouco, falando do problema de urgência, levantou uma objeção, que era a objeção de que não haveria urgência em matéria de direito tributário, tendo em vista o princípio da anterioridade. Mas vejam os senhores que, com a devida vênia, não é sempre assim. Imaginem os senhores que no dia 20 de dezembro, o Estado está altamente necessitado, a União, de instituir um determinado imposto, que não foi instituído ainda pelo Poder Legislativo. Então, baixa uma medida provisória urgentíssima, porque essa medida provisória, ela produzirá efeitos dias depois, já no início do ano financeiro seguinte. De modo que também o problema de urgência pode ocorrer. Por outro lado, vejam os senhores que, muitas vezes, há providências que são absolutamente indispensáveis em determinadas conjunturas, em que não se pode esperar que o Congresso, com todo o seu mecanismo, com todo o seu mecanismo complexo, com todos os problemas políticos que existem num Congresso, principalmente num Congresso de número bastante elevado como é o nosso, haja com a necessária rapidez para que seja possível a tomada de certas providências que são indispensáveis ao bom governo. Ora, quando nós adotamos a medida provisória, nós adotamos a medida provisória como uma reação ao decreto-lei que vinha das Constituições de 67 e 69, que tinha realmente problemas que eram facilmente detectáveis. O decreto-lei produzia efeito imediato, ainda que viesse a ser rejeitado posteriormente, aqueles efeitos eram insusceptíveis de decaírem, e mais, era possível que o decreto-lei fosse aprovado por decurso de tempo. Ou seja, a omissão do Congresso fazia que o decreto-lei se transformasse de lei provisória, de ato normativo com força de lei provisório, em ato normativo com força de lei definitivo. Pois bem, meus senhores, então, continuando nessa análise, nós chegamos a um problema crucial, que é o problema justamente que vai permitir, talvez, se chegar a uma conclusão sobre esse problema. O direito tributário pode ou não ser disciplinado por medidas provisórias. Qual é a natureza da medida provisória? A medida provisória é apenas um poder de iniciativa do presidente da República reforçado com uma eficácia prévia? Ou a medida provisória, ao contrário, ela já é como que uma lei sob condição resolutiva? Isso aparentemente parece uma divagação estratosférica e metafísica, e não é. Porque se a medida provisória for um ato com força de lei e, consequentemente, uma lei em sentido amplo, sob condição resolutiva, já é lei. Por isso mesmo é que já tem eficácia. Se for um simples poder de iniciativa que fica dependendo de uma homologação final, mas já tem um efeito antecipado, nós aí então poderíamos dizer, bem, não é propriamente um ato com força normativa, mas seria apenas uma antecipação reforçada do poder de iniciativa. Ora, se a medida provisória, mesmo na Itália, de onde nós a copiamos, ela é principalmente exercitada através de decreto-lei, nós estamos diante de verdadeiro decreto-lei, só que sob condição resolutiva de os seus efeitos se apagarem do mundo jurídico, no possível, se porventura a condição resolutiva verificar-se, que é a não homologação por parte do Congresso. E ainda mais, se essa não homologação for por omissão, o próprio Congresso, por meio da resolução número 1 de 89, já admitiu a reiteração, que pode ser feita uma vez, duas vezes, três vezes, e assim por diante, ainda que a omissão seja intencional. E aí então se pergunta, esse decreto-lei, que se chama medida provisória, pode ou não pode legislar em matéria tributária? Eu confesso aos senhores que aqui eu estou apenas raciocinando alto. Até porque eu, como um dos... Mais 5 minutos para raciocinar. Agradeço a Vossa Excelência, inclusive o elogio que me faz da minha inteligência, que me dá 5 minutos para raciocinar aquilo que muitas vezes a gente precisa de alguns meses. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vejam, senhores, que o problema, eu, como estava dizendo, eu não posso e não devo emitir opiniões conclusivas, até porque sou um dos 11 homens
que estão hoje já com múltiplas dores de cabeça com relação às inumeráveis inovações da Constituição, muitas das quais quase que enigmáticas. Pois bem, mas vejam, senhores, que o problema se põe desta forma. Esta medida provisória, que na Itália geralmente se faz mediante a figura do decreto-lei, que aqui no Brasil, na realidade, é um decreto-lei com outro nome, apenas com efeitos diferentes dos decretos-leis anteriores. Vejam, senhores, hoje, essas medidas provisórias, elas estão limitadas em que sentido? Apenas com relação à urgência e com relação à relevância. E com relação à relevância. Ora, com relação à relevância, não há dúvida alguma de que isso é problema de natureza privativa, de apreciação por parte do Poder Executivo e do Poder Legislativo. O Poder Judiciário não pode examinar a relevância, porque a relevância é um conceito de mérito, eminentemente desligado de conceitos puramente jurídicos. Já a urgência, embora o Supremo Tribunal Federal, em 1967, por 2 vezes, tenha declarado também essa matéria é uma matéria inapreciável no âmbito do Judiciário, essa é uma matéria delicada e que poderá, o Tribunal poderá, inclusive, até voltar atrás dessa sua jurisprudência, tendo em vista que a urgência é um problema que não diz respeito puramente à conveniência. A urgência é um problema que pode pôr-se até, sob certos aspectos, de uma maneira objetiva. Ora, essas são as 2 únicas restrições. Não há outras. Não há outras restrições, porque dizer-se que lei não pode ser substituída por medida provisória leva a problema sério. Porque lei delegada também é uma forma de lei que é diferente da lei ordinária feita pelo Legislativo com a colaboração do Executivo. E, apesar disso, as leis delegadas podem disciplinar o que as leis ordinárias disciplinam. Lei complementar pode disciplinar o que lei ordinária disciplina, porque neste ponto será considerada como sendo lei ordinária. Os decretos-leis do Supremo Tribunal Federal sempre considerou que, como são atos normativos com força de lei, eles podem disciplinar, tanto assim que eles se convertem em lei. Então vejam, senhores, se converterem sem emenda nenhuma, nós vamos ter um ato normativo que não é lei até um ponto, depois se converte em lei. Ora, se converteu em lei, no entanto, não pode ter o conteúdo das matérias de natureza legal, porque começou sendo uma medida provisória. Então nós vamos ter esse problema. Então, o que pode ser objeto de medida provisória? Por outro lado, quando se salienta que as medidas provisórias, desculpem os colegas, eu estou me falando em último lugar, eu estou examinando certos aspectos que puseram. Quando se fala em medida provisória, não se pode legislar através dela leis de ordem nacional, eu fico preocupadíssimo, porque o Código Civil é lei nacional, o Código Penal é lei nacional. Todas as leis federais, as leis nacionais são sempre federais quanto à origem. As leis federais podem ser federais quanto à origem e federais quanto à destinação. Federais quanto à destinação são aquelas que o são pela origem e se destinam a disciplinar relações de que é parte a União Federal. Fora daí são todas nacionais. O Código Penal é nacional. O Código Civil é nacional. Todos os códigos são, exceto aquelas leis que se destinam a disciplinar exclusivamente relações jurídicas da União Federal. Então vejam, senhores, leis tributárias, mesmo de natureza nacional, por que não poderão ser disciplinadas por medidas provisórias? Se dirá, porque a medida provisória não pode disciplinar nada que demande lei complementar. E aí surge um problema que é um problema grave. A diferença da lei complementar para a lei ordinária, formalmente, é a questão do quórum. E, substancialmente, é que se exigem para certas matérias leis complementares, que no sistema anterior constitucional era só para a União, porque os Estados não podiam legislar mediante leis complementares. Agora não, os Estados também, a Constituição fala várias vezes em lei complementar estadual. Por outro lado, surgiu um problema que não havia na Constituição anterior, é que hoje, quando há competência concorrente, que é amplíssima, a União pode legislar sobre princípios gerais. Porém, os Estados, além de poderem suprir esses princípios gerais, legislando depois da União, supletivamente ou complementarmente, podem até preencher o vazio desses princípios gerais se a União não legislar. O que vai dar margem a problemas seríssimos. Imagine os senhores, por exemplo, que os Estados começam a legislar na pauta de lei complementar da União, num espaço vazio sobre princípios gerais.
Então nós vamos ter, gente, eu já não sei mais quantos são os estados brasileiros, porque se criam estados com uma facilidade muito grande, mas devemos ter uns 24 ou 25. Pois bem, nós vamos ter 25 leis de princípios gerais para cada um dos estados. E aí surge o problema, quando vier a lei federal, o que acontece? Eu vou terminar, senhor presidente. Quando vem a lei federal, o que sucede? A lei federal faz cessar a eficácia de toda essa legislação estadual que a substituía, que preenchia o vazio. E os senhores já imaginaram a problemática que vai surgir disso? Meus senhores, o tempo urge e eu não posso sequer rugir. De modo, meus senhores, que eu agradeço muito a gentileza da atenção e quero, nesse instante em que está se encerrando, ou está em vias de encerramento deste painel na sua parte expositiva, saudar a todos os senhores. Muito obrigado. Edivaldo Brito me dizia que se ele tivesse dito aos senhores que ele pretendia com esse simpósio, os senhores não viriam, porque os senhores vieram aqui para esclarecer as suas dúvidas e nós conseguimos ampliá-las consideravelmente. Porque só sobre medidas provisórias os senhores ouviram 3 posições diferentes, e realmente diferentes. Agora eu gostaria apenas, muito rapidamente, já que as perguntas se referem a esse assunto, eu entendo que exatamente para evitar esta confusão a que fez menção o ministro Moreira Alves, que lei complementar é necessária para a matéria tributária. Porque em relação ao Código Penal, ao Código Civil, é um direito que vem de muito, do próprio direito romano, que praticamente 20 anos, 20 séculos depois, nós estamos convivendo 25 séculos, que se nós pegarmos a origem ainda do período do reinado em Roma, é evidente que isto pode ser veiculado por lei nacional, direito civil, etc., porque praticamente nesta matéria nós já temos estabilidade no tempo. Em matéria tributária, não. A criatividade, esse processo que o senador Mendes Sá denominava de desinteria legislativa tributária, porque é desidratação que se faz, porque é isso que eles produzem com novos institutos. A lei complementar é mais do que lei nacional, mas mais do que lei ordinária, por essa importância, e exatamente para evitar a confusão que nós temos. Por essa razão, com todo o respeito ao meu mestre de sempre, José Carlos Moreira Alves, eu não me convenci dos argumentos. E passo a responder muito rapidamente. Como se atenderia o princípio da anterioridade à lei se legislasse por medidas provisórias sobre o tributo no fim do exercício, com a sua transformação em lei no exercício seguinte? Exatamente aquilo que eu apresentei, o professor Jafar Marinho também. Acho que medida provisória pode veicular matéria tributária, vinculada, entretanto, sua medida provisória às limitações do artigo 150 e outros que estão na Constituição. Como que vai valer? Não é a medida provisória. Quando os senhores impetrarem mandados de segurança, os senhores tiverem que ir a juízo, os senhores não vão citar mais a medida provisória, vão citar a lei que efetivamente passa a vigorar a de perpétua, ela surgiu. Se a medida provisória for editada no dia 31 de dezembro, no próprio exercício em que está sendo cobrado. E para este caso, eu entendo que a medida provisória não pode. Para todos os demais pode, e para a lei complementar também não poderia. Segunda pergunta. É possível se questionar alíquotas de ICM no exercício de 1984, arguindo no caso concreto contribuinte a inconstitucionalidade de sua situação na existência e vigência da atual? E se puder, é possível utilizar o mandado de segurança requerendo-se liminar de depósito? A parte da liminar de depósito, já nós temos a magnífica aula ontem do ministro Carlos Mário Veloso. Me parece que, efetivamente, como o depósito garante, como 151 do Código Tributário Nacional admite que uma das formas de suspensão da exigibilidade ou é a liminar ou o depósito não existe simultaneamente, mesmo que a tese seja uma tese frágil, na minha opinião, poderia. Sobre a outra questão, como seria uma questão demorada, e eu tenho, num parecer publicado num livro, eu tive o grande privilégio, e isso está no meu currículo como uma das coisas mais importantes, se não é mais importante que fiz, de ter sido um prefácio do ministro Oscar Correia, está nesse livro, eu aconselho os senhores a ler, que é Advocacia Empresarial. Em 1990, juristas e parlamentares daquela época, em 1950, condenaram a derrama de atos, pareceres normativos, portarias
baixadas por autoridades governamentais que exorbitaram de sua competência para legislar. Gostaria de ouvir a opinião de Vossa Senhoria, pois estamos em 89 e ainda nos deparamos com tais abusos. E, efetivamente, isso me faz lembrar um congresso que eu participei, o professor Djalma de Campos também, em Buenos Aires, em 1978, em que um grande jurista brasileiro, José Souto Maior Borges, ele dizia o seguinte, que há dois princípios que regem o direito tributário: o princípio da legalidade e o princípio da ilegalidade. Os dois são eficazes. Se não é legalidade, quase todos cumprem, os que não cumprem são acionados, mas também deixam de pagar porque tudo demora muito tempo. E no princípio da ilegalidade, quando o governo cobra tributos ilegais, como são muito poucos os que discutem, a arbitrariedade e a ilegalidade se justifica porque o que entra e ninguém discute passa a ser receita efetiva do governo. Então, dizia José Souto Maior Borges que esses dois princípios são aqueles que norteiam o direito tributário brasileiro, e são os dois extremamente eficazes. E é exatamente baseado nisto que eu, na minha opinião, sinto um pouco dos abusos. Quantas vezes se conversa com autoridades, e as autoridades sabem que estão trabalhando na ilegalidade, mas como 90% dos contribuintes não discutem e apenas 10%, eu estou dando índices de São Paulo, quando um determinado secretário fez a observação que valia a pena cobrar no tributo ilegal, porque nunca mais do que 10% discute, a evidência, os senhores têm nisso a justificativa. Os crônicos déficits públicos geram essa elasticidade moral e nível de arbitrariedade, com um nível de receita tributária extremamente eficiente. Evidentemente, como jurista, não posso concordar. Contribuição social não é tributo? É. Eu entendo que é. Está no artigo 149, só existe um tipo de contribuição social no Brasil, que é o de 149. E o próprio 195, quando faz menção à contribuição social, quando excepciona o princípio da anterioridade no parágrafo 6º do artigo 195, ao fato de excepcionar o princípio da anterioridade, ele está dizendo que todos os outros princípios tributários de garantia do contribuinte são aplicados. E a própria menção ao parágrafo 4, artigo 154, que diz respeito à competência individual da União, demonstra que o Constituinte só tratou de uma contribuição social, que está no 149 e 195. E neste particular, qualquer que seja a tese de se poder ou não legislar a falta de lei complementar, me parece que no concernente às contribuições sociais, ela só pode, por ser da competência da União, ser veiculada por lei complementar. Porque diz, compete à União instituir, observado o disposto no artigo 146. Como a competência da própria União, naqueles que interpretam que a União e não a Federação é que legislam sobre lei complementar, é evidente que o mínimo que a União terá que fazer é respeitar a observância do artigo 146. Não se pode ter contribuição social desobservando o seu artigo 146, inciso 3º. As duas últimas questões. Temos no Brasil profissionais da mais alta competência em matéria de direito tributário. Porque ainda assim o governo impõe ao povo brasileiro medidas que confrontam-se com os princípios tributários. Aí eu teria que entrar na análise que eu pessoalmente está no em que eu mostro que ela triplicou, duplicou, muitas vezes triplicou outras, de tal forma as máquinas administrativas que por mais que se cobre uma receita tributária, e a receita tributária no Brasil hoje, sobre o setor privado, empregados e empregadores, é superior a 50%, será sempre insuficiente e o governo cobra uma expansão monetária, gerando evidentemente a necessidade de administrar uma dívida interna e externa, que por outro lado também aumenta, e isso traz em matéria econômica, e temos o ministro Oscar Correia aqui como um professor de economia, uma série de complicações que levam as autoridades, nada obstante conhecerem os princípios fundamentais, a terem esta moral elástica para conseguirem. Me faz lembrar, e com isto é um exemplo muito rápido, só me falta essa questão, ministro Oscar Correia, essa penúltima, um exemplo que me sensibilizou, é uma história de crianças. Às vezes, histórias de crianças são muito importantes. Havia um incêndio numa floresta e todos os animais fugiam. E havia um pequeno pássaro que ia até o rio, punha umas pequenas gotas no seu bico e jogava essas gotas sobre o incêndio. E um leão que fugia deu uma gargalhada quando viu o pássaro e disse: "Você pensa que vai apagar o incêndio com essas gotas?" E o pássaro respondeu: "Eu cumpro a minha obrigação."
Se cada jurista cumprisse a sua obrigação, se cada advogado, se cada profissional do direito lutasse até as últimas consequências para que a sua visão do direito prevalecesse, fazendo com que os tribunais, mesmo com as dificuldades que têm, ficassem recebendo essas pretensões e tivessem que prestar jurisdicionalmente, porque os contribuintes e os juristas não se retirariam do campo da luta para que tivéssemos um Estado de Direito respeitado, é evidente que as autoridades, com o tempo, aprenderiam a obedecer. Que no dia em que as autoridades aprenderem a obedecer à lei, terão autoridade para fazer com que todos obedecem. E o nosso papel de jurista é exatamente esse. Última questão. Como ficam os efeitos causados pelas medidas provisórias que não são convertidas em lei no prazo prescrito pelo parágrafo único do artigo 62 da Constituição Federal? E essa é uma grande matéria para os nossos parlamentares. Eu tenho a impressão que eles também estão se indagando o que terão que fazer. E eu comentava, e mesmo esse problema que é trazido sobre os efeitos ex-tunc da medida provisória. Vamos admitir, por absurdo, que nós tivéssemos uma pena de morte por medida provisória que fosse aplicada e essa medida provisória fosse rejeitada. É evidente que o direito maior, que é o direito à vida, esse direito daquele cidadão não haveria forma de reparar. Razão pela qual, muitas vezes, há necessidade de uma grande reflexão e me parece, meu querido e eminente mestre Moreira Alves, apesar do grande respeito que se tem à sede, à razão de ser do direito, que é o direito privado, o direito público oferece muitas vezes terrenos movediços que nós mesmos terminamos sem ter a solidez necessária para encontrar soluções. Me parece que esse vai ser um dos grandes problemas. E essa matéria será estudada. Eu tenho a impressão que, com o tempo, a própria doutrina terminará por equacionar. No máximo, nós temos hoje, mesmo que não regulado, aqueles que tiveram prejuízos e foram prejudicados por uma medida provisória não recebida e não regulamentada, esses terão, quando mesmo, o direito da prestação jurisdicional de perda de dano. Era o que eu tenho a dizer, senhor presidente. Agora, o eminente professor Zapá Marinho. Há uma primeira pergunta de Roberto. Estaria prejudicado o questionamento de inconstitucionalidade de atos do poder público na vigência da Constituição que antecedeu a de 88, em face de um caso concreto de um contribuinte que foi lesado no seu direito, que se julga prejudicado na vigência da atual? Não. A matéria continua sendo objeto de consideração. A única hipótese em que poderia ocorrer a prejudicialidade da matéria seria a ocorrência de uma disposição transitória da Constituição atual que, porventura, alcançasse retroativamente a matéria objeto de apreciação judicial. Sônia pergunta: as contribuições sociais podem ser veiculadas por medida provisória? Se forem transformadas em lei, como é que se conta o prazo previsto no artigo 195, parágrafo 6º da Constituição Federal? Há que distinguir, no caso, as contribuições sociais consideradas doutrinariamente e as contribuições sociais vistas em face do direito constitucional positivo brasileiro. Em face do direito constitucional positivo brasileiro, senhor, as contribuições foram previstas dentro do quadro da matéria tributária. Consequentemente, segundo o ponto de vista que enunciei, incidem naquela vedação de que não podem ser tratadas por medida provisória. Além disso, convém que se considere que a medida provisória é prevista no artigo 62 por motivo de relevância e urgência. Note-se que não é relevância ou urgência. Os dois fatores hão que ser considerados conjuntamente. Não se trata de dizer se
A matéria objeto da medida provisória é relevante ou urgente. Pode uma matéria ser relevante e não ser urgente. Mas a Constituição estabeleceu a dualidade de exigente. Para que seja objeto de medida provisória, é indispensável que se trate de assunto relevante e urgente. Ora, admitir que a instituição de contribuição social seja há um tempo relevante e urgente é suprimir, volto a sustentar, aquela classificação das leis e que não foi feita apenas por formalidade, mas para abrir campo dentro do Congresso a que determinados assuntos sejam mais amplamente apreciados, passem por diferentes comissões, possam receber as sugestões de diferentes segmentos da sociedade. Tal não ocorrerá se a matéria é tratada mediante medida provisória, que deve ser aprovada dentro de prazo determinado. A outra indagação é de Nogueira Reis. Na sua opinião, caberá, e em que se fundamenta essa permissão, a reapresentação de medida provisória não aprovada pelo Congresso Nacional? O texto da Constituição é omisso. Consequentemente, a matéria deve ser interpretada segundo o conjunto da Constituição, o sistema que ela adota e a orientação, porventura, existente no direito comparado. Ora, nós temos que ver que o regime constitucional brasileiro contém uma regra que pode ser aplicada. Artigo 67. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional. Ora, como a medida provisória não é da iniciativa do Congresso, não há como admitir-se que haja o quórum qualificado previsto para que se repita a sugestão na mesma sessão legislativa. O que se há de admitir, portanto, é o critério geralmente dominante. A medida provisória rejeitada numa sessão legislativa somente poderá ser suscitada pelo Presidente da República noutra sessão legislativa. A esse respeito, nós temos o precedente da Constituição de Portugal. A Constituição de Portugal, ao cuidar dos decretos-leis, diz no parágrafo 3º, no inciso 3º do artigo 172, recusada a ratificação, o decreto-lei deixará de vigorar desde o dia em que a resolução for publicada e não poderá voltar a ser publicado no decurso da mesma sessão legislativa. Consequentemente, conjugando-se o entendimento do direito comparado com a regra do processo legislativo brasileiro, a resposta, deu a entender, deve ser no sentido de que não é possível repetir a medida provisória no curso da mesma sessão legislativa em que foi recusada. Com a palavra ao eminente ministro Mourão. Senhor presidente, eu tenho mal de um homem polêmico. Como se caçar, eu vou responder a 3 minutos para responder. Não preciso. Foi dito que o Código Penal tem estabilidade, por isso pode haver medida provisória. Vocês já imaginaram que uma medida provisória assim, fica estabelecido no Brasil a pena de morte? E por um desses milagres, um juiz condena alguém à pena de morte, mata um cidadão e depois, como o Congresso não homologa
fica sem efeito a morte dele. O problema é o problema do direito privado e do direito público. Eu sempre saliento o seguinte: hoje há um verdadeiro desprezo ao direito privado, porque nós estamos com a mania de que o direito público é algo mais, enquanto que o direito privado é aquilo para aqueles rançosos conservadores. Mas a grande verdade de fato é que a teoria geral do direito se elaborou no direito privado. O direito público, a vantagem do direito público foi com relação a certos fenômenos ocorridos na área dele, como, por exemplo, o problema dos interesses legítimos, são problemas que surgem, que aparecem melhor no direito público. Agora, nem por isso nós devemos esquecer daquelas teorias que vêm do direito privado, que ajudam muito e que geralmente nós deixamos de lado justamente por isso. Porque senão corremos essa vergonhosa peste de dizer, não, esse cidadão é privatista. Professores, eu vou responder agora as perguntas que lhe foram feitas na medida das minhas forças. A primeira delas é do estudante de administração, seu Mário Branco. A história observada no discurso no artigo 140. A sua aplicabilidade em vista do princípio de anterioridade e ainda se é referida a prestação pecuniária compulsória a um tributo. A pergunta está deslocada do tema, mas, pelo menos em face da Constituição, à primeira vista, já disse aos senhores, eu não sou tributarista, eu sou civilista. À primeira vista, o empréstimo compulsório, que a Constituição prevê justamente para casos de urgência, urgentíssima, ela, desde o momento em que o princípio da anterioridade não tem mais exceção, uma de duas: ou nós a consideramos um tributo e aplicamos o princípio da anterioridade, ou consideramos que não é propriamente um tributo e, consequentemente, está fora do princípio da anterioridade. Parece, obviamente, a solução melhor. Porque mesmo antigamente, quando o empréstimo compulsório também estava no capítulo do direito financeiro, do direito tributário e financeiro, também, embora o 153, parágrafo 29, estabelecer que as exceções àquele princípio de anterioridade também não abarcava empréstimo compulsório. E vocês estão lembrados que eu preciso fazer uma ginástica para saber qual era a natureza do empréstimo compulsório, se era aqueles que poderiam ou não ser dispensados desse princípio de anterioridade. De modo que, à primeira vista, pelo menos, não aprofundei nessa matéria, a solução parece ser essa. Embora o empréstimo compulsório venha tratado no capítulo concernente ao direito tributário, como não há exceção ao princípio de anterioridade, e ele é incompatível com o princípio de anterioridade, até porque a guerra, a necessidade de guerra, por exemplo, não pode ficar esperando o princípio de anterioridade para depois o vencedor diga que os vencidos deixou de cobrar, deixou de ter os recursos para vencer. A segunda pergunta diz respeito, é de um estudante também, o senhor Edgar Neto. E ela tem o seguinte teor: a necessidade financeira do Estado justifica o ato de onerar o contribuinte para medidas provisórias, surpreendendo em sua propriedade privada, medidas provisórias editadas em dezembro para vigorar em janeiro. Isso é que tem sucedido, com medida provisória ou com lei. Você sabe que lei de imposto de renda, em geral, sai no dia 28 de dezembro para começar a vigorar no dia 1º de janeiro do mês seguinte, que é justamente o outro exercício financeiro. De modo que não há nada de extraordinário nisso. É certo que se dirá que, pelo escasso espaço de tempo, o indivíduo seria surpreendido. Mas a garantia constitucional diz respeito a ano, e desde o momento em que esta garantia do princípio de anterioridade é respeitada, a diferença pode, ou a lei pode sair em janeiro de um ano para entrar em vigor no 1º de janeiro do ano seguinte, para ser publicada e entrar em vigor em janeiro, para ser publicada neste ano e entrar em vigor no ano seguinte, ou pode ser editada no final do ano para entrar em vigor na mesma data. O problema aqui não é existente de desrespeito ao direito de propriedade, é de observância ao princípio da anterioridade. Há uma outra pergunta que também não está dentro do tema, mas que eu não deixarei de responder, porque parte também de um estudante, o Sr. Fernando Santos. O habeas corpus, medida de caráter tão urgente, consegue ser desmoralizado por uma longa tramitação, mínimo de 96 horas, enquanto o paciente vitimado sofre as mais terríveis barbaridades. Como poderia ser sanado tão vexante abuso? Eu devo dizer o seguinte: essa longa tramitação de 96 horas, eu acho que o indagante está altamente otimista, porque 96 horas
se fosse possível nós, com toda essa engrenagem judiciária, julgar um habeas corpus em 96 horas, vocês já imaginaram o Supremo Tribunal Federal? Isso até ser distribuído ao relator, em geral já passaram as 96 horas. E, por outro lado, também os pacientes vitimados sofrem as mais terríveis barbaridades, isso também é um pouco de exagero. Porque, em geral, os habeas corpus, em quem, como nós, do Supremo Tribunal Federal, que quase não fazemos mais outra coisa senão julgar habeas corpus, tendo em vista que é a única Suprema Corte do mundo que julga habeas corpus sem papel de pão, sem qualquer formalidade, em geral, os grandes problemas são problemas de nulidades processuais, questúnculas e as grandes barbaridades, em geral, não se resolvem por via de habeas corpus. A quarta pergunta é do Sr. André Reis, que faz a seguinte pergunta, que é uma pergunta interessante, eu não tive tempo de pré-respondê-la. No regime constitucional italiano, há expressamente a previsão da responsabilidade do Poder Executivo quando a expedição de medidas provisórias. Há no nosso sistema instrumento capaz de imputar ao Poder Executivo responsabilidade quando a edição de medidas provisórias, por exemplo, sem que tenham atingido aos requisitos próprios da urgência? No sistema italiano, realmente, o artigo 77 diz que quando em caso de extraordinária necessidade de urgência, o governo adota, sob sua responsabilidade, provimentos provisórios com força de lei, o que sucede é que lá é parlamentarismo, de modo que o governo é exercitado em última análise, pelo próprio Poder Legislativo. E a responsabilidade aí é uma responsabilidade de natureza política, pode dar margem até a queda do gabinete. No Brasil, nós tivemos uma Constituição que caminhou parlamentarista até a 1/10 hora, ou, podemos dizer, a 25ª hora. E, no último instante, se mudou tudo. Agora, evidentemente, não deu tempo para reformular tudo aquilo que se fez com base no parlamentarismo. Então, nós temos, nem se colocou esse problema da responsabilidade. Porque pergunta, responsabilidade, que responsabilidade? Crime de responsabilidade do Presidente da República? Responsabilidade por descumprimento de alguma coisa? Que espécie de responsabilidade? Mesmo, vejam, senhores, se o Congresso não editar aquelas normas que dizem respeito aos problemas que surgem daquela eficácia que se apaga quando não é homologada a medida provisória, por aqueles casos a que eu aludi na minha breve exposição, o que se pode tentar sustentar é uma tese bastante difícil, que seria da responsabilidade objetiva do Estado por ato lícito, coisa que a doutrina se divide muito, para saber se realmente caberia essa responsabilidade por atos lícitos, como seria o ato mais do que lícito do Congresso de rejeitar a medida provisória e depois, aí se dizia na omissão, para a qual há um remédio, que são justamente aqueles meios judiciais para suprir omissões que na realidade nada suprem, até porque nós, nesse particular, seguimos os portugueses, que na Constituição portuguesa, como vocês sabem, diz a mesma coisa que a nossa. Comunica-se e isso não produz efeito absolutamente algum. Isso é na comunicação. Não seguiram nem os alemães, que ainda tiveram um pouco mais de bom senso, dizendo que quando as normas são puramente programáticas e for possível o próprio judiciário dar eficácia a elas, dizendo que elas deixem de ser normas programáticas e passam a aplicar, os alemães aplicam. A Corte Constitucional aplica. Nos outros casos que depende de regulamentação, ela não pode fazer isso porque ela não é legisladora e não tem competência. Competência no sentido vulgar, não é competência no sentido técnico. Ela não sabe, digamos, regulamentar porque isso é a função dela. O Corte Constitucional não é físico atômico para saber regulamentar questões de defesa da vida contra a bomba atômica e coisas dessa natureza. A quinta pergunta é do professor Sacha Calmon. A pergunta é a seguinte: durante a vigência da Constituição Federal de 69, o Supremo Tribunal Federal admitiu que o decreto-lei era lei de sentido material, mas que, em matéria tributária, nos casos não excepcionados, devia acatar a submissão ao princípio da anterioridade, perdendo, portanto, capacidade eficacial imediata. Não será lícito pensar o mesmo em tema de medida provisória no campo social? E eu vejo sim, porque desde o momento em que se considere que a medida provisória é uma lei antecipada sob condição de o Congresso, como se homologá-la, é óbvio que essa medida provisória, se porventura
não respeitar, não puder respeitar o princípio de anterioridade, porque for editada no ano para entrar em vigor naquele mesmo ano, evidentemente não poderá fazer. Ela terá que entrar em vigor respeitando o princípio de anterioridade, como ocorria com o decreto-lei. O problema que pode surgir vem numa outra pergunta que é esta, feita pelo professor Mário César dos Santos. No seu entendimento, medida provisória em matéria tributária que fosse veiculada em termos de exercício, e a lei que aprova venha no exercício seguinte, não afetará o princípio de anterioridade? Que pode, no dia 20 de dezembro, ter história e essa medida provisória ser aprovada no dia 10 de janeiro seguinte. E aí, então, se pergunta, a medida provisória pode aplicar-se pode, observando o princípio de anterioridade, aplicar-se no ano seguinte? Aquele problema da natureza jurídica. Desde o momento em que se considera que ela é um ato normativo com força de lei antecipado, inclusive com eficácia antecipada e apenas uma homologação por parte do Congresso, obviamente o que importa é o momento da edição da medida provisória e não o momento em que ela é homologada por lei do Congresso Nacional. E, finalmente, a última indagação é a do doutor Antônio Ezequiel. Pergunta o seguinte: entende o conferencista que baixada medida provisória sobre matéria reservada à lei complementar valerá a lei que vier a se converter como lei complementar nos casos de, primeiro, ser essa lei aprovada por maioria simples, segundo, ser essa lei aprovada por maioria absoluta, mas promulgada como lei e não com a denominação de lei complementar? Aí é o problema de se fixar o entendimento. Se ele diz que a medida provisória ela pode dar margem a uma lei complementar, quer dizer, pode disciplinar provisoriamente matéria de lei complementar, obviamente, para ela ser aprovada, é preciso que a lei complementar seja aprovada como lei complementar, por maioria absoluta. Se não for, o que há é a rejeição da medida provisória. Se se entender que não é possível, como os professores Ives Ganda e o professor José Marinho, que é até mais, a tese de excelência mais ampla, não admite nem mesmo lei ordinária tributária por medida provisória, então a resposta será contrária porque cai a premissa. Mas para aqueles que entenderem que pode, é preciso que a lei complementar seja editada pelo Congresso como lei complementar. Agora vem a segunda parte. Se ela for aprovada por maioria absoluta, mas promulgada com o nome de lei e não com a denominação de lei complementar, aí não há problema nenhum. O senhor sabe que nós não estamos mais no tempo das ações da lei do velho direito romano, em que Gaio dizia que o indivíduo perdia a ação porque a lei das 12 tábuas falava em árvore. E o indivíduo estava litigando sobre uma videira, diante do magistrado dizia, a minha videira, só por isso ele perdia a ação. Ora, hoje isso não importa mais saber o nome ou não. Se ela tiver conteúdo de lei complementar e for votada com a maioria absoluta da lei complementar, ela é lei complementar. E se ela tiver o nome de lei complementar e o conteúdo de lei ordinária, ainda que votada com a maioria simples, ela será uma lei ordinária. O problema em matéria de lei complementar e ordinária, a meu ver, não é problema de hierarquia, é problema de competência. E sendo problema de competência, preciso justamente verificar a sua natureza e decorrência do seu conteúdo para saber se trata realmente de lei complementar que exige maioria absoluta ou se trata de lei ordinária que precisa apenas de maioria absoluta. Muito obrigado. O ilustre professor Paulo Bastos Carvalho prestou a palavra por 3 minutos para a comunicação. Em primeiro lugar, eu gostaria de me congratular do ilustre professor José Marinho, que exprimiu de um modo plenamente satisfatório para mim a posição que eu tenho sobre medidas provisórias em matéria tributária. Em segundo lugar, eu gostaria de formular uma pequena contestação ao ilustre ministro Moreira Alves, naturalmente com todo o respeito e admiração que todos nós temos. Quando ele faz a contraposição entre direito público e direito privado, naturalmente privilegiando os privatistas em detrimento dos publicistas. Eu tenho a impressão que essa distinção não se sustenta. O direito é um sistema, e um sistema uno, inscindível, indecomponível, sob qualquer pretexto.
Vejam o que ocorre com a hipótese de incidência de imposto predial e territorial urbano. Ser proprietário ter o domínio útil a posse do imóvel que urbano do município. Quem quiser estudar esse imposto, estará estudando, em princípio, algo pertinente ao direito público. No entanto, estará estudando o que é propriedade no direito civil, o que é posse, domínio útil, né, de bens, imóveis, tudo no direito civil. Que foi? No perímetro urbano do município, lei do direito administrativo. E o município, que é uma pessoa política de direito constitucional interno, estará estudando direito constitucional. Então, veja que o direito existe enquanto sistema e não se coloca, segundo creio, essa posição. Agora, sobre o ponto específico dos efeitos materiais que não puderem ser desfeitos, eu também diria que não é preciso sequer irmos ao direito privado, porque uma breve meditação de lógica jurídica nos permite resolver problemas. O direito só atua e só pode atuar no campo do possível, onde o comportamento, onde a conduta for necessária, onde a conduta for impossível, o direito não pode atuar. Então, veja, se houvesse uma norma dizendo que todos são obrigados a respirar, ou proibidos a respirar, né? ou sem a permissão de respirar, seria uma norma sem sentido deontico. Exatamente se está trabalhando no campo do necessário. Se houver uma norma dizendo todos são obrigados, ou proibidos, ou permitidos a ir à Lua, ou a Marte nesse fim de semana, seria uma norma sem sentido deontico que estaria trabalhando no campo do impossível. Resta o direito único e tão somente o operar no campo do possível. É por isso que não há nenhum sentido no artigo 146, quando diz, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados. Ora, evidente, esse é o pressuposto da regulação deontica, de modo que não precisamos ir ao direito privado para resolver o problema dos efeitos materiais que não puderem ser desfeitos, no caso das medidas provisórias. Era só isso. Muito obrigado. O eminente ministro Moreira Alves exige 1 minuto para a resposta. Eu vou lhe dar 1 minuto para a resposta e as demais questões que surgirem hoje ficarão adiadas para o segundo simpósio. Meus senhores, eu sou como ele que diz que nós devemos lutar pelos nossos direitos. Obviamente, se há direito de resposta, eu lutei e consegui esse milagre de conseguir. Meus senhores, eu jamais disse que direito público e direito privado é uma coisa absolutamente independente. Muito antes, pelo contrário. O que eu disse é que hoje nós temos o jeito de se dizer que tudo é privativismo, que isso daí é coisa ultrapassada, é ranço conservadorismo. Os privativistas são muito mais publicistas do que os publicistas. Vocês já repararam que os maiores constitucionalistas que o Brasil teve, como por exemplo Carlos Maximiliano e Pontes de Miranda, foram realmente notabilíssimos privatistas. Eles começaram professores de direito privado. O problema é óbvio. Não, eles não eram publicistas, eles começaram privatistas e depois, quando Miranda começou escrevendo sobre direito civil, e só o projeto de 1930 e tanto, é que começou a escrever sobre direito público. Até porque o problema é muito simples, meu senhor. O problema é esse. Os senhores em matéria de direito tributário, por exemplo, o que eu sempre combato, é isso. É se dizer, não, isso não é direito privado, isso é bobagem. Vocês já repararam que os fatos geradores são todos eles definidos pelo direito privado? Que o artigo 110 ou 111 do Código Tributário diz que os conceitos de direito privado são aqueles que têm que ser observados. Vocês já imaginaram um tributarista que não conhece direito privado? Agora, o privativista, um civilista, por exemplo, que não conhece o direito tributário, é um problema maior de grande gravidade. Pode não ser um jurista completo, mas não haverá, não. Ele pode ficar pobre, mas isso geralmente hoje civilista fica. Porque eles sabem hoje que se dá dinheiro mesmo é direito tributário. Essa briga não tem justificativa, porque o ministro Moreira Alves, além de grande privatista, é grande publicista. E o professor Paulo Barros Carvalho, além de grande publicista, é grande privatista. E essa luta já vem de tanto tempo, se nós fôssemos remontar a ela, não daria nem no segundo simpósio, seria no 80º simpósio. Meus caros amigos, cumpre-me encerrar essa parte da questão e passar em seguida a presidência ao eminente presidente executivo de Valdo Brito. Eu quero apenas fazer uma observação. É que em todos os simpósios, em todos os congressos, em geral, o nível dos conferencistas é excelente.
e por isso foram convidados a fazer conferência. Tanto que eu fui apenas convidado a presidir. Mas feito esse reparo, eu quero salientar que nesse simpósio, o que mais me chamou a atenção foi o alto nível das perguntas feitas. Esse é o grande dado que eu desejava salientar. Eu tenho participado de vários simpósios, embora eu não consiga viajar como professor de Valdo Brito, mas tenho participado de inúmeros simpósios. E de nenhum eu encontrei nível tão alto de segunda vez. Quero verificar hoje, esse auditório, são em grande número, e, sobretudo, o professor Edvaldo Brito, a quem agradeço a honra de presidir essa sessão e assim passo a presidência e por direito limitado. Muito obrigado. Muito obrigado ao ilustre eminente ministro Oscar Correia. E vamos prosseguir para rapidamente fazer a recepção do encerramento, passando a presidência ao eminente ministro Moreira Alves, presidente de honra do simpósio, para conduzir o trabalho nesta rápida sessão de solene encerramento. Antes de encerrar essa sessão, eu concedo a palavra ao professor Djalma Campos, que deseja fazer uma breve comunicação. A comunicação é para ser feita em voz alta ou com o microfone ligado, mas ao professor Edvaldo Brito. Professor Edvaldo Brito, o Instituto dos Advogados de São Paulo, do qual sou vice-presidente, e aqui nós temos o Dr. Paulo Marcos, que é um dos membros, o Dr. Ivo Gandra, que inclusive é um dos ex-presidentes, incumbiu-me de fazer ontem, infelizmente com congestionamento de perguntas, esqueçam Deus, mas incumbiu-me de levar o seu conhecimento que na sessão de anteontem à tarde da diretoria do Conselho elegeu o caro amigo membro daquele instituto. Portanto, Vossa Excelência hoje é o membro mais novo do Instituto de Advogados, mas do Instituto de Advogados de São Paulo. Então eu quero pedir ao auditório uma salva de palmas ao professor. Eu consulto os senhores presidentes das entidades que apoiaram esse congresso que desejam fazer uso da palavra. Se declinarem delas, eu passarei a palavra ao eminente professor Edvaldo Brito. O silêncio é indicativo de que a palavra está concedida ao professor Edvaldo. Também muito rapidamente, nós recebemos um telegrama de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, da Associação de Fiscais dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul, solicitando pela realização, o Instituto pela realização do Congresso. Queria também comunicar a quem fez a pergunta qual a minha opinião sobre a medida provisória. Eu fui aluno do professor José Rafael Marinho, ainda criança, como aquele sujeito que se aposentou com 45 anos. Eu fui aluno criança do professor José Rafael Marinho, exatamente no ano de 1959, portanto, 30 anos. Então, há 30 anos que de ser aluno passei a ser discípulo. E mestre, mais uma vez, professor Rafael Marinho, por ter defendido a nossa ancianidade.
Muito obrigado, ministro Tiago Correia, por ter me salvo dessa situação. Mas concordo com meu mestre em gênero, número, grau, e ainda quando aprendi na época de latim e casa. Então, que para que essa pergunta, eu estou na linha do professor José Camargo. Só para me comunicar que ingressam hoje no Instituto, tem a satisfação eminente tributarista, 3 deles, portanto, professor Carlos Valder do Nascimento, professor da Universidade do Sul do Estado, de Santa Cruz, aqui presente, autor de vários livros, honra o Instituto Baiano de Direito Financeiro com o seu ingresso. Professor. Professor Ricardo Dávila e, por favor. E o doutor Luiz Alberto Freire de Carvalho. Também gostaria de dizer que, neste simpósio, nós vamos ocupar a palavra, usar da palavra, perdão, por 2 minutos para o senhor presidente Moreira Alves, em nome da Academia Internacional de Direito e Economia, em nome da Academia Brasileira de Direito Tributário, em nome do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, presididas essas instituições respectivamente pelos professores Ives Gandra da Silva Martins, a quem começa agradecendo o apoio e a colaboração prestada ao Instituto Baiano de Direito Financeiro, professor Desalma de Campos, professor Paulo de Barros Carvalho. Aos 3 os agradecimentos do Instituto Baiano de Direito Financeiro. Este simpósio teve o patrocínio de diversas instituições deste Estado. Instituições que confiaram sinceramente nos propósitos dos baianos. A Assembleia Estadual Constituinte, na pessoa do seu presidente, deputado Floriano Salles. O Banco Econômico, na pessoa do seu presidente, o doutor Ângelo Salmão de Sá, e do seu ilustre chefe de gabinete, assessor e secretário, doutor Luiz Avido Fischer. O Jornal à Tarde, agradecemos na pessoa do professor Jorge Salmão e do doutor Arthur Soto, ambos decisivamente colaboraram para o sucesso deste simpósio com a divulgação maciça que fizeram, não só em notas, como na divulgação do convite. A Federação do Comércio do Estado da Bahia, a Federação das Indústrias do Estado da Bahia, a União das Prefeituras da Bahia e a Faculdade de Ciências Econômicas da Bahia, mantida pela Associação de Ensino e Pesquisa, dirigida pelo professor José Augusto Guimarães, uma das figuras mais interessadas no progresso do ensino superior, do desenvolvimento do ensino superior na Bahia. Este auditório tem 400 lugares. Todos observamos que esteve permanentemente lotado, senhor ministro Oscar Correia. Lotado de pessoas qualificadas, como bem disse Vossa Excelência. E é isso que mais motiva o Instituto Baiano de Direito Financeiro para prosseguir nesse trabalho que, nesse instante, estamos concluindo.
Agradecemos aos presentes, sobretudo os que vieram de outros estados, de outras cidades do centro. De Salvador está aí a maioria, mas estão pessoas, em número de mais de 60, do interior da Bahia, de Aracaju, de Recife, de Fortaleza, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Curitiba, de Porto Alegre, de Belo Horizonte. Muito obrigado a todos que vieram de fora. E antes de concluir, eu pediria aos baianos que os aplaudissem, porque é uma demonstração de confiança nessa terra. Nós desejamos também passar às mãos dos senhores conferencistas o troféu do agradecimento que o Instituto faz por terem se deslocado. Deslocado até aqui para nos ministrarem lições tão eminentes. Começamos pelo ministro Moreira Alves, e eu peço ao professor Antônio Carlos Nogueira Reis, que é o primeiro presidente do Instituto Baiano de Direito Financeiro, que foi o primeiro presidente do Instituto Baiano de Direito Financeiro, para entregar ao excelentíssimo senhor ministro Moreira Alves o seu troféu. Peço ao professor Ivo Braga, aqui presente nos 3 dias, um dos sócios do direito financeiro e eminente estudioso dos problemas dessa natureza, que faça a entrega ao ministro Oscar Correia. Esse é o professor Silvio Santos Faria, que presidiu a sessão inaugural do Instituto Baiano de Direito Financeiro, que faça a entrega ao professor Sasha Calmon. Peço ao professor Calmon de Passo que faça a entrega ao professor José Samaria, que nos últimos anos foi levar a Brasília e, na situação cosmopolita daquela cidade, levar a todos os brasileiros as lições que dava aqui na nossa Universidade Federal da Bahia. E é nessa condição, não porque seja de fora do Estado, mas professor de uma outra universidade, que nós lhe passamos também o troféu. Peço ao doutor Aquilão Borges, da comissão organizadora desse simpósio, que faça a entrega ao professor Dejalma de França. Peço ao doutor Aguinaldo Câmara, que faça a entrega ao professor Paulo de Barros Carvalho. O doutor Aguinaldo Câmara é membro também da Comissão Executiva Organizadora do Congresso. Ministro Carlos Mário de Lourdes, sei que Vossa Excelência vai ficar satisfeitíssimo por receber
das mãos de quem vai receber esta sua comenda. Vossa Excelência, que fez credor da admiração dessa pessoa que vai lhe entregar esta comenda, porque Vossa Excelência propiciou com o seu exemplo, ou Vossa Excelência conquistou com o seu exemplo este amigo que vai lhe entregar esta comenda. E a homenagem que pode prestar a Vossa Excelência é porque, sendo este amigo um jovem, Vossa Excelência confiou na juventude e lhe deu espaço para também confiar na justiça e no direito processual. Ele que é aluno da pós-graduação do professor Salmão de Paz, e certo dia ficou encantado com as posições que Vossa Excelência fez em relação ao direito processual. Eu também acredito na juventude, e é por essa razão que abro esse espaço para fazer os meus agradecimentos especiais à juventude simbolizada pelo secretário executivo deste Congresso, a quem devemos o sucesso, e a comissão organizadora é testemunha disso, o sucesso desta carroceria. Oscar, faça a gentileza de entregar ao ministro federal. Professor Luiz Gândio da Silva Martins, resta apenas a mim, como membro da comissão, para levantar e entregar o troféu a alguém. Escolhemos os membros da comissão organizadora e eu me incluí como membro dessa comissão para dar o troféu ao irmão que conheci há mais tempo do que os outros irmãos que estão à mesa. Paulo de Barros Carvalho, o segundo inocente. Carlos Mário da Silva Veloso, no escola de curso da Pontifícia Universidade Católica, na Ordem, o terceiro. E Bejalma de Campos, o quarto. Mas foi a Ulis a quem conheci primeiro fora daqui. E nestes anos, todos quatro amigos têm sido irmãos. E hoje, quando o Ives, que há 25 anos vai à missa todos os dias para dar uma demonstração de fé e religiosidade e de dignidade de uma personalidade tão multiforme, fomos juntos à missa de 7 horas para homenagear a memória mais importante que posso destacar. Homenagear a figura mais importante da minha vida, que foi minha mãe, e que hoje faz exatamente um ano que faleceu. Ele me disse que era meu irmão, e eu, em troca, também me disse que não precisava nem declarar. Nessa missa, estavam rezando apenas nós três, você, minha mulher e eu, pela alma da mulher mais importante do mundo, que foi Dona Edith, minha mãe. Queremos, portanto, encerrar a nossa participação neste simpósio, dizendo a todos os presentes, em primeiro lugar, que como os certificados tinham que ser assinados, e viram que alguns já foram assinados aqui, por todos os membros das 4 instituições promotoras do evento, nós vamos, para os que vieram de fora, remeter pelo correio na segunda-feira. Para os demais, nós temos telefone e temos endereço e faremos chegar a cada qual pelo meio mais fácil a partir da segunda-feira. Muitos desses certificados ainda vão ser assinados pelos 4 membros e não podíamos interromper os trabalhos para que tal acontecesse. Alguns dos senhores presidentes, como viram, chegaram somente ontem aqui e, evidentemente, já tiveram trabalho a executar. Mas, senhoras e senhores, confiamos efetivamente na Bahia. Confiamos efetivamente no Brasil. Por isso é que nós, do Instituto Baiano de Direito Financeiro, com a colaboração das 3 entidades promotoras e o patrocínio
das organizações a que nos referimos, realizamos esse simpósio. Eu acredito, meu caro Antônio Carlos Nogueira Reis, que você que pensou esse instituto, que você que congregou, que convocou Silvio Santos Faria, convocou a quantos fundadores estão aqui presentes e posso verificar esses 4 outros na linha de frente: Ivo Braga, Aguinaldo Câmara, Aquinael Borges e José Maria Pedreira Dantas, para citar os que estão aqui na frente. Você que convocou a este acreditava que o Instituto não morreria na sua trajetória. Cumprimento pela obra que pensou e realizou. Cumprimento, portanto, como primeiro presidente que foi do Instituto e único presidente que o Instituto teve, pela confiança que teve nesses homens. Na hora em que Vossa Excelência, nessa mesma linha de confiança, passou o Instituto para a nova diretoria, eleita em memorável sessão presidida por Vossa Excelência, nós, os da diretoria, não desejamos desmerecer essa confiança. Vamos prosseguir nesse trabalho, agora incentivados pelo bálsamo que é o mais profícuo e eficaz para as dores que possam sentir, que é o bálsamo da confiança, que é o bálsamo da motivação, que é o bálsamo do estímulo. As dores que nós poderíamos sentir de a Bahia não estar reunindo no campo do direito público, especialmente no campo do direito tributário, para um Estado avassalador, intervencionista, desrespeitador dos direitos do contribuinte e do povo brasileiro. Reunir, portanto, tributaristas, publicistas e privatistas para discutir esses problemas e nos oferecer a solução, a dor que nós sentíamos está agora perfeitamente desaparecida. Mas está desaparecida. Não porque os senhores conferencistas, Vossas Excelências vieram até aqui, mas porque, como bem disse o eminente ministro Oscar Correia, foi daí, foi desse plenário que veio o incentivo e o estímulo para nós que estamos aqui nessa bancada. Nós, portanto, não vimos ninguém sair desse plenário hora nenhuma, ainda quando o coffee break está aí fora a estimular a fome que nós estamos sentindo. Ainda quando isso tudo aconteceu, a fome maior que nós temos, que é a fome de cultura jurídica para resolver os problemas de cada qual. Essa fome foi aqui por esses ilustres e eminentes tributaristas, publicistas ou privatistas. Essa fome foi saciada. Quero, por isso, senhor ministro Moreira Alves, nessa hora em que, na pessoa de Vossa Excelência, eu agradeço a todos que aqui estiveram pronunciando suas conferências. Quero, portanto, agradecer em nome desse plenário, em nome do povo da Bahia, em nome de quantos vieram de lugares das missões que nós todos recebemos. E dizer a todos os senhores conferencistas que estão convocados para prestar mais um serviço ao povo brasileiro na Bahia, no segundo simpósio de Direito Constitucional Tributário que faremos realizar no próximo ano. Mas só faremos realizar se sentirmos a aprovação desse plenário. Só faremos realizar se esse plenário der essa resposta agora, dizendo que quer esse segundo simpósio, para que possamos ter legitimidade como membros da diretoria desse instituto. Está convocado o segundo simpósio. E, portanto, muito obrigado a todos. Senhores, ao encerrar
esse simpósio, primeiro simpósio de Direito Constitucional Tributário, eu quero apenas salientar aos senhores a minha honra pelo fato de ter sido convidado para presidente de honra de tal simpósio, onde, aparentemente de modo paradoxal, se convidou para presidente de honra um civilista e se homenageou outro civilista. O que mostra, senhores, que todas essas brincadeiras que se fizeram aqui revelam que são muito mais brincadeiras do que propriamente posições absolutamente intransponíveis ou posições realmente inamovíveis. Todos nós sabemos que o direito é um só. E quando se fala em civilistas, publicistas, constitucionalistas e tributaristas, na verdade, uma de duas, ou se é jurista, ou se não é quase coisa alguma. Está encerrada a resposta.